A resposta à pergunta que dá título ao vídeo é simples. As pessoas que têm constantemente sucesso, elas sabem que os seus comportamentos e hábitos não as definem. E mais importante do que isto, elas sabem que dificilmente os comportamentos e hábitos que as trouxeram até aqui vão levá-las adiante, vão levá-las em direção aos seus sonhos, aos seus projetos e ao seu foco de realização. Elas sabem que precisam mudar e evoluir frente a cada novo desafio, seja ele interno ou externo. E elas fazem isto com menos sofrimento, porque elas conhecem e já sabem que isto são apenas desafios adaptativos. Elas não estão presas ao que elas foram até então. Isto pode soar até orgânico, natural e óbvio. Afinal, no mundo de hoje, veloz, dificilmente condicionantes e determinantes de sucesso vão se manter fixos. Pena que, infelizmente, no nosso tempo histórico, há uma crença falsa de que as pessoas não podem mudar. E isto acaba indo contra e dificultando a percepção da necessidade que nós precisamos evoluir. Eu estou aqui nesse vídeo de hoje justamente para quebrar esta falsa crença e trazer a verdade científica, lhe ajudando a se ver livre de hábitos e comportamentos que lhe trouxeram até aqui, mas que dificilmente vão lhe levar adiante em direção aos seus sonhos e objetivos. E a boa notícia é que a sua inteligência evolutiva está aí, presente em você. E no vídeo de hoje, você também vai aprender a ativá-la, que é essa capacidade única que nós temos de mudar os nossos comportamentos, a forma como a gente pensa e a forma como a gente sente. Eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência e psicologia cognitiva e a única brasileira com certificação em abordagens para mudança comportamental no Instituto Minds at Work nos Estados Unidos. Neste canal, você sempre vai encontrar vídeos que vão lhe ajudar a se desenvolver cognitivamente e emocionalmente. Afinal, nós somos apaixonados por esse tipo de desenvolvimento. Se inscreva no nosso canal, dê like e faça os seus comentários. Nos ajude a crescer. Afinal, crescemos mais fácil e mais rapidamente se todos colaboram. Eu gostaria de começar lhe deixando confortável. É normal você acreditar que os seus hábitos e comportamentos fazem parte de você, são a sua personalidade, são a sua essência. Afinal, esse era o paradigma científico que estava vigorando até agora há pouco. Mas a neurociência, a psicologia cognitiva e também a economia comportamental já comprovaram que nós não só podemos, como devemos mudar a nossa forma de ser, mudar a forma como a gente age, mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos pensamentos e sentimentos, se queremos evoluir e realizar mais os nossos modos de ser e a nossa multiplicidade em vários sentidos. Então, é importante que você entenda que o paradigma aquele que nós tínhamos na nossa mente, que a nossa personalidade está formada até aos 7 anos e que depois disso a gente vai somente afinando alguns conhecimentos e as nossas habilidades, ele é falso. Hoje a gente já sabe que todos nós temos múltiplas inteligências e não é porque até este momento a gente só teve a oportunidade de vivenciar determinadas experiências e desenvolver mais algumas habilidades que a gente não possa, com esforço e dedicação, desenvolver outras e assim se tornar mais útil em mais circunstâncias diferentes e com mais pessoas diferentes, aumentando tremendamente o nosso potencial de transformação, de ação e de relacionamentos saudáveis com mais pessoas diferentes. Bem, se a gente estivesse seguindo o antigo padrão, a gente estaria pensando assim, opa,
Se eu sou assertivo, dificilmente eu vou ter condições de atuar em situações onde se exija mais diplomacia ou mais política. Se eu tenho dificuldade para falar sobre as minhas conquistas, porque afinal a minha mãe me educou para ser modesto, eu dificilmente vou conseguir no meio corporativo realmente marcar o meu espaço e dar visibilidade às minhas conquistas. De outra forma, eu também, se eu costumo falar o que eu penso, eu vou ficar preso nesse padrão de comportamento e achando que eu sempre tenho a verdade e assim limitando as minhas possibilidades de relacionamento e de ação. É como se você tivesse andando como aquele bonequinho que a gente dá corda, que a gente costumava brincar enquanto criança, que ele fica andando em círculos. Você se movimenta, mas está sempre preso ali, ou a sua assertividade, ou a sua modéstia, ou a sua necessidade de falar sempre o que pensa. Dificilmente, tanto a objetividade como falar sempre o que pensa, como também ser modesto, são úteis em todas as situações e vão lhe levar esses padrões e hábitos que lhe trouxeram até aqui ao seu futuro que você tanto deseja. Esses padrões e hábitos que lhe trouxeram até aqui são você no seu piloto automático, são você na sua zona de conforto. Eles não representam a sua personalidade, a sua essência, porque afinal, ser é um verbo, ou seja, ser é movimento. A gente tem, para que a gente possa realmente ter uma existência rica, a gente tem que se exercitar em várias direções, e ir atrás da nossa capacidade de mudança, de evoluir e de ativar a nossa inteligência evolutiva. Suas experiências e vivências são apenas condicionantes e não determinantes da sua forma de ser. A escolha é sempre sua, de evoluir ou não. Mais importante do que autoconhecimento, que é sempre tão falado, tão discutido e cultivado, é a autoatualização. Maslow já dizia que no seu nível de hierarquia de necessidades, a autoatualização é o nível mais alto. E segundo ele, é a autoatualização que torna, de fato, os seres humanos mais saudáveis mentalmente, pessoas mais realizadas, mais autônomas, mais responsáveis e com mais chances de poder contribuir tanto no sentido profissional, como também na sua família e na sociedade como um todo. Então, coloque um foco na autoatualização. Lembre-se que ser é verbo e que por isso nós temos que estar constantemente nos modificando, nos tornando e exercitando mais modos de ser, habilidades que até então a gente tinha, mas a gente não exercitava, a gente não as vivenciava. É claro que sempre no início, quando a gente começa a desenvolver novas habilidades, novos tipos de comportamentos e hábitos, a gente se sente um pouco desconfortável. E até a gente não acerta logo no início, mas com o tempo a gente vai melhorando e a gente vai se tornando mais útil em mais circunstâncias diferentes e se sentindo também como se a gente estivesse superando a si mesmo. Porque a gente vai se tornando mais múltiplo, com mais capacidades e assim sendo mais útil em mais circunstâncias diferentes. Vamos lá a alguns cases para tangibilizar o que eu estou falando. O primeiro case de uma CEO de uma multinacional que assumiu recentemente o cargo. Ela costumava ser diretora de produção. Ou seja, ela estava muito acostumada a ter um estilo de liderança mais centralizador, muito focado na solução de problemas e de emergências, que é tipicamente característico de líderes de produção. Quando ela assumiu o cargo de CEO,
ela tinha que mudar esse padrão, esse estilo dela de liderança, porque de general de tropa, ela tinha que, de fato, ser uma pessoa que fosse capaz de integrar e articular e inspirar um grupo de diretores com muita autonomia, mas que também precisavam passar por uma mudança, porque afinal a empresa estava vivendo uma crise. Novas diretrizes, novas formas de atuação, novos modelos de negócio precisavam ser criados. Então não adiantava ela atuar como um general de tropa. Ela tinha sim que inspirar, engajar os seus diretores com super autonomia e muitos donos de si, né, a realizar e a buscar novos caminhos, caminhos que de fato levassem a empresa a um novo patamar. Bem, ela se sentia, né, incapaz de fazer essa mudança, porque ela sempre, até aquele momento, tinha se caracterizado por ser uma líder excelente, mas com muitas características de um general de tropa. Bem, como ela poderia inspirar? Como ela poderia se tornar uma pessoa agregadora, uma pessoa facilitadora desse processo de transição da empresa? Ao fazer o curso de Imunidade à Mudança comigo, ela percebeu que ela poderia mudar. Ela não estava presa àquele modelo de liderança. Isto não representava a personalidade dela. Ela se sentiu aliviada e começou um esforço de mudança, se tornando, pouco a pouco, através de alguns testes exploratórios, uma pessoa inspiradora, articuladora e agregadora, capaz de direcionar o seu grupo de diretores para novos rumos, com novas diretrizes. Vamos lá a um segundo case. Desta vez, temos uma professora de inglês, mais ou menos na faixa dos 40 anos. Ela trabalha muito com aulas particulares, é uma professora excelente, os seus alunos a adoram. Mas ela tem um sonho, né, de se tornar uma pessoa com uma renda mais estável. E com isso, ela vê a necessidade dela entrar na faculdade de pedagogia. Ela entra, começa a estudar, mas, ela se vê diante de um grande desafio. Ela detesta, né? Na verdade, ela tem pânico de fazer apresentações em grupo e também de escrever relatórios. Ela se sente incapaz de fazer isso e ela está a ponto de desistir da faculdade de pedagogia, né? E com isso, ela me comenta sobre a situação que ela está passando. Eu a convido para fazer o curso de Imunidade à Mudança. Ela faz seu mapa de Imunidade à Mudança e ela entende que ela está apenas diante de um desafio adaptativo, né? Que esse pânico que ela sente por fazer apresentações e por redigir relatórios é apenas um desafio adaptativo. Ela não está presa, isso não é integrante, não está enraizado na personalidade dela. E ao perceber isso, ela começa um esforço de mudança, começa a trabalhar o medo dela e as resistências para fazer a apresentação e relatórios. E pouco a pouco ela vai se desenvolvendo. Hoje, essa professora de inglês está prestes a se formar e já está empregada, tendo a sua renda estável e continua com seus professores particulares. Ela está vivendo já o sonho dela. Quais são as 5 lições importantes que você pode tirar desse vídeo? A primeira lição: você é maior do que os seus comportamentos e hábitos. Você pode mudá-los. Segunda lição: você não só pode, como deve mudar ao longo de sua trajetória profissional e de vida. Se quiser se realizar, alcançar seus sonhos, você tem múltiplas inteligências. Elas estão aí com você. É só uma questão de você ativá-las. Tudo é uma questão de experimentar novas formas de ser, que ampliem a sua riqueza existencial. Terceira lição: autoatualização é mais importante do que autoconhecimento. Quarta lição: para mudar seus comportamentos e hábitos, você precisa tomar conhecimento de seus padrões de comportamento e pensamento e de emoções que usou até aqui
e que eles não podem lhe levar adiante, ou que pelo menos dificilmente eles vão lhe levar em direção aos seus sonhos e novos objetivos. Você precisa também usar abordagens científicas que facilitem a sua mudança e a tornem mais leve, com menos sofrimento e angústia. Isto você pode fazer através da dinâmica do nosso mapa de imunidade à mudança. Se você quiser saber mais sobre essa dinâmica, assista o nosso vídeo sobre o PhD que se tornou um gerente comercial, ou acesse o nosso curso no Hotmart. Você precisa também criar distância entre você e seus padrões passados. E isto você vai fazer através de testes exploratórios de mudança. Você tem que ficar atento aos gatilhos que lhe levam aos seus comportamentos passados. Para entender e vivenciar esses passos, você pode fazer o nosso curso no Hotmart, liberando o seu potencial e vencendo suas resistências à mudança, ou acessar a nossa jornada na nossa plataforma EAD Arion Express, com 19 passos que vão lhe ajudar a superar as suas resistências à mudança e a, de fato, alcançar suas novas formas de ser e lhe facilitando assim a sua capacidade de atingir os seus objetivos. Quinta e última lição desse vídeo: aprender a mudar os seus comportamentos e entender que eles não o definem é essencial, não somente para você poder realizar seus sonhos, mas também para você alcançar mais saúde mental, para você ser uma pessoa mais feliz e ter uma existência mais rica. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Toda semana, neste canal, estaremos lançando um vídeo novo para lhe ajudar a se desenvolver cognitivamente e emocionalmente. Se inscreva no canal, deixe seu like e os seus comentários.